Poxa, aquele povo todo que veio de Portugal, onde que eles vieram morar no Rio de Janeiro? Ai, gente, tô tão animada com a corte portuguesa chegando aqui na minha cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Vou conhecer príncipe, rei, rainha. Tô muito animada. Uma honra, né? Eu, carioca, recebendo aqui a família real. Ai, bonitinho. Estão pintando a porta da minha casa. PR? Peraí, não pinta PR na porta da minha casa. Meu nome é Maria da Silva, seria MS. O que vocês estão fazendo? Não, o que vocês estão fazendo aí? Não, a porta da minha casa não tá ficando legal isso, não. O que é isso? Tá me desapropriando da minha própria casa. Eu moro aí, peraí. Devido à enorme quantidade de pessoas que vieram morar no Rio de Janeiro, gente, eles tinham que arrumar algum lugar pra morar. Aí o que eles fizeram? Botavam assim, PR, que significava príncipe regente. Aí essas pessoas eram obrigadas a sair de suas casas para dar lugar a esse povo que estava vindo de Portugal. Essa nobreza, essas pessoas todas que estavam vindo aqui. Tá, já tô saindo já. Eu nem gostava dessa casa não, tá? Pode desapropriar ela toda pra você aí que eu vou arrumar um lugar muito melhor pra eu morar. Não é verdade? Vamos embora. Tchau. Quando a família real chegou aqui, ela também teve que morar na casa de alguém, né? Eles foram morar na casa de um rico comerciante português chamado Elias Antônio Lopes. E não se sabe bem ao certo se ele foi expulso de lá, ou se ele doou a casa, ou ele trocou a casa em troca de favores. E o lugar passou a se chamar de Paço Imperial da Quinta da Boa Vista, ou Palácio da Quinta da Boa Vista, ou Palácio de São Cristóvão. E se tornou a residência oficial da família. E estamos aqui, onde a família real portuguesa veio morar quando chegou ao Brasil, né? No Palácio de São Cristóvão, ou Paço da Quinta da Boa Vista. Também depois, assim, futuramente, Dom Pedro I morou aqui, Dom Pedro II também foi criado aqui, morou aqui, estudou aqui. Gente, isso aqui é um sucesso. Sabe quem nasceu aqui? A Princesa Isabel. Tcharam! Na verdade, gente, hoje em dia, aqui é o Museu Nacional, um lugar muito importante para a história do nosso país. O Museu Nacional, em 2018, sofreu um terrível incêndio, danificando muito toda a sua estrutura. Mas está tudo dando certo, que nem uma fênix renascida do fogo. Está tudo sendo reconstruído, reestruturado, cuidado para preservar a linda memória do nosso país. Com a sua chegada ao Brasil, Dom João concedeu a liberdade do comércio e da indústria. O número de navios com carga que chegavam ao Brasil era enorme, era muito navio. Mas assim, tinha umas coisas engraçadas também. Por exemplo, de alguns navios que vieram da Inglaterra, chegavam patins de gelo, chegaram cobertores pesados de lã, aquecedores de cama para o frio do inverno europeu. Oi? Eu creio que a criatividade do nosso povo brasileiro remonta àquela época, porque eles arranjaram função pra tudo isso, gente. Tipo um patins de gelo virou maçaneta. O Brasil finalmente ficava livre das proibições. Indústrias começaram a ser construídas, estradas começaram a ser abertas. Curiosidades. Vocês sabiam que grande parte das estradas construídas foram construídas em cima de trilhas indígenas? Ou seja, rotas, caminhos que os indígenas já faziam muito antes do descobrimento do Brasil. Tatuí? Oi! O que você tá fazendo? Eu tô cuidando da limpeza. Sabe por quê? Muito se falava da falta de limpeza e da falta de higiene nas ruas do Rio de Janeiro. Mas sabe o que eu descobri, couve-flor? Que em Lisboa não era tão diferente assim não, tá? É melhor eu começar a cuidar da limpeza pra mim aqui, porque senão depois minha mãe vai brigar. Dona Célia, não posso deixar de ajudar na limpeza pra fazer minha parte. Dizem que Lisboa também era uma cidade suja, escura e perigosa naquela época. E também lá era jogada pela janela a água suja, com o número 1 e o número 2. Xixi e cocô.
isso era muito comum pelas ruas do Rio de Janeiro. Eca, ai. Pouquinho mais tarde na história, esses dejetos dos moradores eram recolhidos durante a noite E transportados de manhã para serem despejados no mar por escravizados que carregavam em grandes tonéis de esgoto nas costas. Tá gravando. Tá gravando? É, Peraí. tá. Couve-flor? Rapidinho. Ai, eu acho que sou eu. Isso me fez lembrar, sabe o quê? O quê? Eu ouvi falar que Dom João não era muito chegado nesse negócio de banho, não. Menina, não é que é verdade? Eu ouvi dizer que assim, esses 13 anos que ele ficou no Brasil, ele não tomou um banho sequer, de corpo inteiro, assim. Ele só foi tomar um banho de mar, na verdade, quando um carrapato mordeu a perna dele e infeccionou. E aí os médicos da época orientaram como uma forma de tratamento tomar banho regularmente no mar do Caju. É por isso que tem aquela casa de banho lá no Caju. E quer ver uma outra curiosidade? Assim, dizem que assim, Dom João, ele, usando as roupas dele, assim, as roupas iam começando a se desintegrar. E aí, as pessoas que cuidavam dele, né, os funcionários da época, os criados, esperavam Dom João dormir pra ir lá costurar a roupa dele. Dizem também, pessoas que viajavam e visitavam ele, que ele tava sempre com os franguinhos fritos dentro do bolso, assim, ó. Toda hora ele sacava um pra comer. E dizem que isso é verdade. E a roupa ficava como? E a mão gordurenta Toda assim, ó. gordurenta. A vinda da família real mudou os ares do Rio de Janeiro, a fisionomia. Em 1808, no Rio de Janeiro, só existiam 75 logradouros públicos, praças, lugar para o pessoal aproveitar. Sendo esses logradouros ruas, becos, praças e campos, assim. E os nomes já eram autoexplicativos para facilitar, né? Por exemplo, Praia do Sapateiro. Hoje em dia é a Praia do Flamengo. A Rua dos Ferradores. Hoje em dia é conhecido como Rua da Alfândega. A cidade do Rio de Janeiro começou a crescer e a ser cuidada, renovada, assim, à moda europeia. Ainda em 1808 foi criada a Intendência de Polícia para cuidar da segurança e do policiamento da cidade. Também nessa época foram construídos os chafarizes, pontes, calçadas, ruas foram abertas e também foi instalada a iluminação pública. Passaram a ser organizadas também festas, bailes. Será que o carnaval teve a sua semente naquela época já? Sara, o sol estava quente e queimou a minha... Será? Talvez. Essas melhorias na cidade do Rio de Janeiro, elas custavam muito dinheiro e elas eram patrocinadas por ricos moradores, que em troca ganhavam, assim, bens materiais, como terrenos privilegiados e também títulos de nobreza, visconde, conde... Barões. Tubarões? Tinha tubarão? Não, barões. Barões, um título de nobreza. Couve-flor, quer saber outras coisas que foram criadas também durante esse período? O Banco Nacional, muito importante para o desenvolvimento do Brasil. É verdade, muitas coisas importantes aconteceram. Por exemplo, um decreto mandou assim pegar as terras, o engenho que era denominado Lagoa Rodrigo de Freitas. Isso aí. Nesse decreto aí que você falou, foi criado o Jardim Botânico do Rio de Janeiro! Gente, é lindo! Tem que conhecer o Jardim Botânico. É uma preciosidade que existe, lindamente cuidado até os dias de hoje. Gente, é muito tempo. Quantos anos? Nossa, 1800... Nossa Senhora! Eles devem usar muito adubo. A sociedade foi se tornando sofisticada. As moradias, as residências foram reformadas e cuidadas e ficaram bem diferentes das pobres moradias do período anterior. Outra coisa muito importante é que os costumes da família foram mudando e as mulheres começaram a poder sair para as ruas, puderam começar a ir aos teatros. Elas finalmente puderam se dedicar à leitura, se dedicar a estudar outros idiomas. Olha!
Mas tudo isso e muito mais a gente vai contar melhor no próximo episódio de Um Giro pelo Bicentenário.